eu queria terminar, ó, todos os slides. Galera, voltando aqui do intervalinho, queria, né, continuar, conseguir terminar todos os slides. Espero que eu consiga, tá bom? Mas se eu não conseguir, também não tem problema. Bom, neoconstitucionalismos, jurisdição e a interpretação do direito. Novamente, aquela pequena introdução, né, sobre esses nomes horrorosos. Interpretação do direito, já falei bastante, já gastei muito latim, né? Jurisdição, vou de trás para frente. Jurisdição é o poder do Estado de conceder as decisões judiciais. Basicamente isso. O juiz, ele é investido na jurisdição para decidir os casos concretos. Então, é uma pessoa preparada, formada, concurso, no Brasil, concurso de provas e títulos, para galgar ao cargo de juiz e, assim, estar investido na jurisdição para julgar os casos concretos, todos eles, tá? Independentemente de competência, de lugar, é um juiz quem vai exercer a jurisdição, certo? E o neoconstitucionalismo, tá até dizendo aqui no começo, né? Ele tem o nome também de constitucionalismo avançado ou constitucionalismo de direitos, que é o quê? É como se fosse uma nova forma de enxergar o direito constitucional, um novo olhar sobre a Constituição, percebem? Tipo, quando você vê que a Constituição, ela tem esse caráter político, como eu falei, né, no slide anterior, mas ela congrega também esses valores, esses direitos e garantias fundamentais pertencentes a toda a população, no caso, certo? O respeito às diferenças, o respeito às minorias, a reserva do possível, várias coisas que a gente estuda, que são conceitos meio que novos, que surgiram nessa nova leva de ou novo constitucionalismo, ou constitucionalismo de direitos. Basicamente, para dizer o quê? Para resguardar que as constituições, elas têm em si esse caráter desse constitucionalismo voltado mais para os direitos e garantias fundamentais, seria mais ou menos isso. Direitos e garantias fundamentais são direitos humanos colocados dentro do texto constitucional. Aí eles ganham essa característica de direito e garantia fundamental, porque estão dentro da lei fundamental, ou da lei maior daquele respectivo país, daquela respectiva democracia, tá certo? Que aí, né, representa o Estado constitucional de direito no mundo contemporâneo. E aí traz à tona esses modelos de democracia, de constitucionalismo. Democracia, como eu já falei, é o poder erigido do povo, pelo povo, para o povo. Pequena crítica, pequeno momento de desabafo do dia, né? A gente tem vários problemas, vários conflitos com relação à democracia. No sentido de que, às vezes, a gente diz assim, eu não me sinto representado pelo fulano, né? Sendo que nós temos direito ao voto, é cláusula pétrea da Constituição Federal, ou seja, é critério imodificável, salvo se eu criar uma nova Constituição, é que eu vou poder modificar o direito ao voto secreto e universal. Então, é a ideia de que eu escolho representantes por mim. Por quê? Porque se cada um de nós for governar para cada um de nós, ou seja, eu vou governar para mim, Nailton para ele, Andressa para ela, Eveline para ela, a gente vai ter esse problema de não governar para ninguém. Por quê? Porque eu estou governando só para mim, a Andressa só para ela, Eveline só para ela, Bianca só para ela, Nailton só para Raquel só para ela. Quem vai governar para o resto do povo, certo? Então, essa ideia da representatividade é um outro critério. É o que está, obviamente, dentro da democracia, porque é uma democracia representativa, no sentido de que a gente não consegue, cada um por si, se autorrepresentar. Então, a gente escolhe representantes de acordo com o que a gente pensa, com os nossos critérios de justiça, com os nossos critérios de certeza, de acordo com o que a gente imagina. Então, a gente vai criando aquela ideia do que seja a democracia, do que seja a representatividade, de quem é aquela pessoa que está no governo, que está me representando ou que não está me representando. E aí você tem o voto, que é a sua arma direta,
para conter aquilo ali, para ressignificar aquela sensação de que talvez não esteja sendo democrático. Mas está, viu, galera? Está, porque a representatividade é um critério de democracia e é um critério objetivo, tá certo? Aí eu tenho o constitucionalismo, que é essa nova leva de constituições com direitos fundamentais, que apregoam, que trouxeram para seus textos direitos naturais, com a capa, né? Com a capa de direitos, aliás, trouxeram para as constituições direitos naturais com a capa de direitos fundamentais, né? Formando esse critério de que temos esses direitos que são amplamente defendidos, difundidos, espalhados por toda a população e que devem ser obedecidos em primeiro lugar, em primeiro grau, né? No caso, por exemplo, de um ataque aos nossos direitos e garantias individuais, tá certo? E aí, dentro do constitucionalismo, temos a ideia do poder constituinte, a gente tem dois, né? O poder constituinte originário, que é albergado pela Assembleia Nacional Constituinte, que criou a Constituição, e temos o poder constituinte derivado, relacionado com a ideia de emendas à Constituição, né, que são as modificações pontuais e necessárias no texto constitucional para fazer uma adequação mais na realidade social daquele momento, na situação jurídica em que está o país naquele determinado momento onde a emenda foi criada, tá certo? E aí o poder constituinte, albergado pela legalidade superior da base constitucional, ou seja, de que a Constituição é o topo da nossa pirâmide de normas, né, está no topo da nossa hierarquia do ordenamento jurídico, despindo desse significado revolucionário, passei o slide, foi mal, galera, porque é uma Constituição democrática, então ela tem que estar guiada por esse espírito não de revolução, mas sim de solução de conflito, de resolução, de não deixar que as coisas cheguem num patamar que não consigam ser controladas através do próprio texto constitucional, certo? E a concepção de que a Carta Magna desempenha uma dúplice função do marco normativo. Eu acho que eu já conversei e discuti com vocês a ideia de que a Constituição ela é o documento político relacionado com a garantia da democracia, da representatividade, e a ideia de que ela congrega em si esses direitos e garantias fundamentais, que são os direitos naturais trazidos para o âmbito das constituições democráticas, tá certo? Bom, o processo de normatização da Constituição, que é essa normatividade jurídica com eficácia direta e imediata. Gente, a ideia de que a Constituição ela é um compêndio de leis também, de artigos relacionados a determinadas matérias, e que desses artigos é que eu tiro todos os outros ramos e todas as outras especificações que o direito nos exige. Então, eu tenho um fundamento legal para a existência do direito do consumidor, eu tenho um fundamento legal constitucional para a existência do direito do trabalho, do direito civil, do direito tributário, tudo isso dentro do âmbito constitucional, que é a ideia que eu falei para vocês da segurança jurídica, de trazer esse entendimento de que a Constituição ela é meio que completa, é um documento que congrega e alberga todos esses direitos tramitando dentro dela, porém, às vezes, óbvio, né, o texto constitucional ele não traz todas as especificidades de todas as matérias, isso ele reserva, né, para leis complementares, e aí as leis complementares vêm com essa satisfação maior, com essa resolução maior, trazendo esses entendimentos para a gente, tá certo? Mas estão lá na Constituição, o fundamento está lá na Constituição, tá certo? Dirley Cunha Júnior, né, especifica aqui, a Constituição deixa de ser concebida, deixa eu só, acho que é o 8, né? Não, é o 7. A Constituição deixa de ser concebida como simples manifesto político, né, para ser compreendida como um diploma composto de normas jurídicas fundamentais e supremas, que é o que eu falei. É um documento político, mas ela não é apenas um documento político, porque ela congrega em si essas normas fundamentais e essas normas meio que, acho que posso chamar assim, meio que de eficácia suprema, ou seja, é o ápice, é o topo do nosso ordenamento jurídico. Tudo que vier do nosso ordenamento jurídico sai da Constituição, tá certo?
E aí ela tem esse caráter de imperativo, né? É uma norma imperativa e suprema, com essa posição de proeminência em face das demais normas, né? Que elas deverão se conformar. Já falei, né, galera? Só mais do mesmo. A ideia de que a Constituição está no topo e dela irradiam, saem todos os outros direitos, todas as outras matérias, todos os outros âmbitos do direito saem da normatividade constitucional, por assim dizer, tá certo? Bom, a supremacia constitucional desponta como uma exigência democrática para sintetizar os valores e anseios do povo, titular absoluto do poder constituinte, fonte máxima de produção e totalidade do direito, e último fundamento de validade das normas jurídicas. Gente, de novo, mais do mesmo, né? Se a Constituição ela tem esse caráter de democrática, então é porque ela vai ser feita para o povo. O poder constituinte ele vai se voltar para defender e proteger os anseios do seu povo. Então, cada Constituição, dentro do seu âmbito de validade, dentro do seu local de atuação, do seu Estado nacional, vai ter determinadas características que vão ser voltadas para a sua população. Por exemplo, qual é o nosso critério máximo? O princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o direito à vida, o direito à dignidade humana é o super princípio, é o objetivo da nossa Constituição. Então, quando a gente fala na produção da totalidade do direito, e último fundamento de validade das normas jurídicas, deixa eu passar aqui o slide, que eu não passei. Eu estou falando dos objetivos da Constituição. Quais são? É como se fossem os objetivos gerais que a gente tem que alcançar. Deixa eu só abrir aqui a Constituição, só para eu ler para vocês. Espera aí, deixa eu ver se... Só um instante, galera. Travou agora. Ah, meu Deus. Que eu quero ler para vocês. Só o artigo 1º. Primeiro e o terceiro. Deixa eu ver. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, os fundamentos do nosso Estado brasileiro são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Por quê, galera? Porque quando a Constituição foi pensada, esses eram os valores que eram mais importantes para o povo brasileiro. A ideia de soberania, ou seja, de que a Constituição é superior a todas as outras normas. A ideia de cidadania, de que é uma Constituição cidadã, voltada para o seu povo, ou seja, para os anseios do seu povo. A dignidade da pessoa humana como superprincípio, importado lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Lei Fundamental da Alemanha, e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, como a ideia também dessa existência digna, né, dignidade da pessoa humana, e o pluralismo político, com a ideia de que podemos, né, e devemos ter vários partidos políticos para que tenhamos cada vez mais representatividade. A ideia de muitos partidos, ou seja, do pluralismo, é a ideia da representatividade cada vez mais completa e mais cogente, tá certo? E o artigo 3º fala dos objetivos da República. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, eu tenho liberdade, igualdade e fraternidade, chamadas na nossa Constituição de liberdade, justiça e solidariedade, critérios, né, de que a população, né, vai ser livre, só vai ser privada do seu direito de liberdade depois do devido processo legal em circunstâncias específicas, de que a sociedade vai primar pela justiça, de novo, aquele caráter mais amplo que você puder pensar sobre justiça, e a solidariedade, essa comunhão, né, entre toda a população.
Garantir o desenvolvimento nacional a partir das políticas públicas, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. Ainda estamos pelejando neste sentido, mas eu tenho fé que um dia ele vai ser plenamente atendido, né? Embora existam inúmeras políticas públicas com essa intenção, e promover o bem de todos, eu acho isso aqui importantíssimo. Sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, certo, galera? Então, esses são os anseios que estavam previstos na Constituição naquele determinado momento. E até hoje constituem fundamentos e objetivos para nós, para o povo brasileiro. Isso quer dizer que o são para outras nacionalidades? Não. O são para o povo brasileiro. Outras nacionalidades consideram talvez outros critérios. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é mais importante do que alguns outros critérios. Para nós vimos aqui que não é o mais importante. E eles não são... Meu Deus, como é o termo? Um não se sobrepõe ao outro, tá? Um não é mais importante do que o outro. Todos são importantes na mesma medida, tá certo? Todas as normas constitucionais concernentes à justiça social, inclusive as programáticas, geram direitos subjetivos para os cidadãos e, não obstante, apresentem teorias eficaciais distintos. Morgana, o que foi isso que você leu agora? Gente, primeiro, o que é justiça social, né? Se eu não tenho um critério objetivo para a justiça, que dirá para definir o que seria justiça social? Mas é essa ideia dessa sociedade livre, justa e solidária. É mais ou menos esse o critério. A ideia de que eu tenho que a minha população ela tem que gozar de liberdade e ela tem que achar que as decisões e que tudo relacionado à lei é feito sempre de forma justa, ou seja, colocando dentro do critério de justiça, né? A objetividade, a correção das medidas, a certeza daquele resultado prático objetivo. E todos os critérios que para nós são importantes, né, que também o são para considerar a justiça. E aí, dessa justiça social, seria esse conceito mais amplo, mais de coletividade. Por exemplo, fiquem em casa, que é a ideia do isolamento social durante a pandemia. Em que sentido? É nesse sentido tanto de solidariedade quanto de justiça social, de que você está tratando todo mundo de forma igual e protegendo os mais vulneráveis, que são aqueles que realmente precisam ser protegidos, a população que tem alguma comorbidade com relação ao coronavírus e a população idosa, né, que também acaba sendo uma comorbidade. E aí o que acontece? Todo mundo fica em casa para proteger não só a si, mas proteger também essa população, que é esse critério de justiça social. Então, em comparação com o indivíduo, né, acaba você levando em consideração que a comunidade, que a sociedade tem um peso bem maior e tem uma relevância maior em comparação com o indivíduo. Não estou desmerecendo o direito individual de ninguém. Estou dizendo que, em determinadas circunstâncias, o direito social, ou seja, a população como um todo, a sociedade em geral, é mais relevante do que um ou outro indivíduo, tá certo? Até já discutimos isso quando a gente falou do direito à vida, contra o direito à saúde, nas decisões governamentais nesse sentido, tá certo? Sim, e normas programáticas, o que são elas? Gente, são algumas normas presentes no ordenamento jurídico que contêm um comando de otimização. Em que sentido? Uma ordem a ser obedecida. Por exemplo, cadê? Eu li na Constituição, artigo 3º, inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Gente, isso é uma norma programática. É uma norma dizendo assim, olha, governo, bonitinho, você é obrigado a erradicar a pobreza e a marginalização. Eu não estou lhe dando uma opção, estou lhe dizendo que você é obrigado. São essas normas, ou seja, o governo ele tem que criar medidas, políticas públicas, medidas sociais voltadas a possibilitar que esse objetivo, seja alcançado, obrigatoriamente. Por quê? Porque é um dos objetivos da República.
dos objetivos da sociedade brasileira como um todo, e tem que ser obedecido. Então, o governo, né, o poder público, ele tem a obrigação de procurar medidas, meios e políticas públicas para resolverem esse e outros problemas, né, galera? Eu falei de uma norma, mas a Constituição está cheia de normas programáticas, tá? E aí, né, já linkando aqui com os direitos subjetivos relacionados a cada cidadão, embora tenham eficácias distintas, circunstâncias distintas, momentos distintos, mas estão no texto constitucional, portanto, são normas de eficácia ilimitada e têm que ser obedecidas, certo? As constituições incorporam conteúdos materiais, certo? Voltados muito também para os nossos costumes, que é o que eu falei. Quando a Constituição é criada, no nosso caso, em 88, o que tinha em 88? Qual era o fundamento mais relevante para uma Constituição em 88? A democracia. Por quê? Porque o Brasil estava saindo de uma ditadura, aliás, estava saindo do regime militar, onde a gente teve cerceamento de alguns direitos, de algumas liberdades individuais. Então, a Constituição de 88, ela tinha o dever, a obrigação, a missão de tirar essa pecha do nosso passado de regime militar e trazer para nós essa sensação de segurança jurídica, de democracia, de governo do povo, pelo povo e para o povo, de representatividade política. Por isso que esses fundamentos são tão relevantes e tão voltados para essa ideologia, né? A ideia de soberania, de cidadania, de ouvir os anseios do povo e atender os anseios do povo, de dignidade da pessoa humana, quando a gente teve casos de tortura, de desaparecidos, de presos políticos, de exilados, né, de pessoas que não podiam exercer a sua liberdade individual dentro do país, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a ideia de progresso, de mudança, de conseguir mais empresas sejam abertas, de deixar que mais empresas se instalassem no Brasil, e, obviamente, o pluralismo político, porque a gente estava saindo de um regime militar, tá certo? Ou seja, de um governo de muitos anos apenas de militares se alternando no poder, tá certo? Cadê o prende? Sim. As constituições incorporam conteúdos materiais que adotam a forma de direitos, princípios, diretrizes e valores, né? Já falei, já li aqui o artigo 1º, artigo 3º da Constituição, dotados de um amplo grau de indeterminação, porque voltados para toda uma população, eu não tenho como discriminar, e de uma forte carga valorativa e teleológica. Já expliquei a teleológica, né? Qual foi a finalidade, por que a Constituição precisava ser cidadã, precisava ser solidária, precisava ter pluralismo político, e, vale, meu Deus, pera. E a carga valorativa, né? Todos os valores que traz intrínseco em si, a ideia da proteção da dignidade da pessoa humana, nos objetivos, esta sociedade que seja livre, justa e solidária. Por que não começou com justa? Porque o critério mais importante naquele momento era a liberdade individual, tá certo? Que tinha sido sonegada para a gente por algum tempo. De um lado, o caráter voluntarista da atuação do legislador, cede espaço para sua submissão, né, ao império da Constituição. De outro lado, eu não consigo ler. De outro lado, o modelo dedutivista, de aplicação da lei pelo julgador, típico da operação lógica formal de subsunção. Bom, caráter voluntarista da atividade do legislador, com espaço para submissão ao império da Constituição, ou seja, no caso da voluntariedade, das discussões jurídicas que permearam aquele momento histórico, aquele período, e as que iriam surgir dali em diante, né, com a ideia da Constituição como norte, como lei que irradiava, né, a eficácia irradiante, e o modelo dedutivista, típico dessa operação lógico-formal de subsunção, ou seja, eu tenho várias leis aqui, eu tenho um banquete de leis, né, várias leis, então eu posso escolher aquela que melhor se adequa ao meu caso concreto.
revelando-se inadequado no contexto da ampliação de apreciação judicial, especialmente na concretização desses princípios. Por quê? Porque eu não tinha essa força normativa tão congente e tão específica, né? Abrindo lugar para uma argumentação da ponderação, que é mais ou menos essa troca de objetivos, de determinados entendimentos, né? A ideia de que antes você tinha uma sociedade que estava voltada e direcionada para um regime militar, sai do regime militar, tem uma necessidade extrema de impor uma liberdade, de impor um acesso e uma representatividade política para essa população, e aí depois você começa a entrar no critério de normalidade, de especificidade, de positivismo jurídico, das leis incorporadas no ordenamento, de você conseguir entender e aplicar determinadas normas, e principalmente dessa ponderação, né, de você, talvez lei X seja melhor do que a lei Y, e assim sucessivamente, ou seja, essa liberdade de fazer dessa forma, tá certo? Bom, gera-se um conflito permanente entre esse tipo de constitucionalismo e a democracia, onde a primazia concedida ao Poder Judiciário em detrimento da posição subalterna do Legislativo. Gente, pequena crítica quanto a esta frase, a este entendimento, certo? Eu coloquei porque eu gosto da polêmica. O que acontece? Gente, a gente não tem necessariamente um conflito entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não existe um conflito. Por quê? Porque eles têm que ser harmônicos entre si. A gente tem acompanhado, né, na televisão, uma discussão muito grande entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal. Discussão que eu digo jurídica, né? No sentido de que um defende uma tese, outro defende outra, um quer uma coisa, outro quer outra e tal. Mas a gente tem que respeitar os institutos. E dentro dos institutos, quem comanda a população brasileira é o presidente da República. O STF é órgão do judiciário, né? Embora guarde, né, propensão a órgão do executivo também, enquanto guardião da Constituição, mas ele é órgão do judiciário também, né? Funciona como guardião da Constituição e como limite último de instância do judiciário, certo? E aí, a ideia de que constitucionalismo e democracia não funcionam na mesma frase. Gente, não é assim. Por quê? Porque a Constituição, pelo menos a brasileira, ela é o quê? Democrática. A questão não é isso, não é de nomenclatura. A questão é de efetividade desta democracia. Ou seja, essa Constituição, esse constitucionalismo pensado dessa forma, agindo com essas circunstâncias, ele é efetivamente democrático, ou seja, ele é feito e pensado para o povo. A nossa Constituição foi pensada para o povo, ou ela foi pensada para aquele momento que a gente estava vivendo? As duas coisas. Foi pensada para aquele momento que a gente estava vivendo, para defender o primado maior do Estado democrático de direito, que é a democracia, esse governo representativo do povo, e, né, para o povo, para o povo. Certo? A ideia de que a gente tem que tomar conta dos nossos institutos e que a democracia, ela é um critério dentro do constitucionalismo. A briga é essa, porque querem entender como conceitos diferentes e separados. Eles não são separados, eles são diferentes. Mas o da democracia está contido dentro do constitucionalismo. O constitucionalismo, ele tem como um dos seus primados a democracia. Não apenas ela, mas prioritariamente a democracia, certo? E essa ideia de que existe uma briga, mas por quê? O judiciário, ele vai atuar de acordo com o legislativo. Em que sentido? Quem é que cria as leis, galera? Não é o legislativo? Então, o judiciário, ele vai ter que atuar de acordo com a lei. Ah, Morgana, mas tu não falou, cara, lá no começo, que ele vai atuar também de acordo com a súmula, com a sua jurisprudência do seu tribunal? Vai! E é isso que causa o desentendimento. A ideia de que é como se o judiciário estivesse legislando, mas o judiciário, ele não está legislando. O legislativo cria leis, o judiciário cria súmulas. Mas as súmulas para o judiciário são muito importantes
tanto quanto as leis. Mas o primado de legalidade pertence à lei, galera. Então, não tem por que haver essa discussão e esse desentendimento, tá certo? Tensão entre eficácia imediata, que é essa que exige a atuação prioritária do juiz, no sentido de aplicar a lei, da efetividade, e a imediata, que requer essa atuação do legislativo, no sentido de criar a lei. Pronto. Para materializar esse conflito. Lei Maria da Penha. Existia, né, a circunstância de agressão, lesão corporal. E aí a Maria da Penha, né, a autora, entrou com a ação requerendo algo mais, porque ela não se conformava com a lei sobre a lesão corporal, no caso lá o Código Penal, porque era como, para ela, Branda, para ela, tá? Porque ela ficou paraplégica depois que foi agredida pelo marido. Então, ela não se conformou, a ideia da satisfação. Ela não se conformou, porque ela achava brando demais ela ter ficado paraplégica, depois de ter sido agredida pelo marido, e a pena ser de, sei lá, 2, 3 anos. Eu não sei, tá, galera? Eu chuto essas penas, eu não sei. Enfim. Aí o que acontece? Ela foi além. E aí ela assumiu essa responsabilidade aqui dessa discussão, porque o juiz, ele se limitou à atuação da lei. Ele julgou de acordo com a lei. Ela ficou satisfeita? Não, ela não ficou satisfeita. O que ela fez? Ela foi em busca de algo mais, de algo que desse a ela essa satisfação. E aí houve o primado do judiciário no legislativo, olha que interessante. Um caso novo, né? Uma situação nova, que obrigou o legislativo a criar a lei para o caso específico dela, ou seja, da violência doméstica contra as mulheres, tá certo? Então, assim, é um caso completamente estranho e adverso, porém que tirou do legislativo, não a sua força, porque o legislativo continuou com a sua força, mas obrigou o legislativo, no sentido de legislativo, cria uma lei. Por quê? Porque eu, judiciário, julguei, e eu acho, sim, adequado que haja uma lei específica para esse caso. E aí foi o que aconteceu, e nós ganhamos a Lei Maria da Penha, que é de violência doméstica contra as mulheres, tá certo? Então, acho que deu para explicar bem, né, esse conflito. Sim, tensão entre eficácia imediata e imediata, ordenando notar a dificuldade do neoconstitucionalismo de estabelecer os limites ou articular uma proposta que permita conjugar o labor jurisdicional. Acabei de explicar, né, galera? Oscila-se entre um constitucionalismo débil, que reivindica a importância da legitimidade democrática do legislador e das pautas formais inerentes ao Estado de Direito, certeza, igualdade formal e separação dos poderes, e um neoconstitucionalismo que valoriza o ativismo judicial. Outra discussão mais séria ainda. Enfim, outra discussão. Bom, a ideia de que exista esse constitucionalismo mais fraco, nesse sentido de que não existe essa legitimidade democrática do legislador. Gente, eu não entendo dessa forma, tá? Eu acho que a Constituição tem, sim, uma forma de eficácia muito grande, muito alta, mas que pode pecar, como qualquer outra lei está sujeita, a não ter solução para todas as circunstâncias. E aí é nesse sentido essa ideia do neoconstitucionalismo, que é de trazer meio que todas as soluções agregadas ao texto constitucional. E aí, assim, é a ideia de que seria um texto muito extenso, muito cheio de pormenores. Desculpa, galera. A voz já está falhando. Então, para resolver esse problema, o que a lei fez? Aliás, o que a Constituição fez? Cria-se lei complementar, relacionando determinada matéria, resolvendo determinado assunto, criando a legislação específica para tratar daquela situação, X, Y ou Z exposta no texto constitucional. Ou seja, ela não deixou sem resposta. Então, não é um constitucionalismo frágil. Ao contrário, é um constitucionalismo consciente, que diz o quê? Olha, eu não posso tratar de tudo, mas eu te dou autorização legislativa para criar as leis que vão tratar desses determinados assuntos. O que ela tem que criar, aspectos políticos e democráticos, ela cria.
e estão no texto constitucional. Porém, em outras circunstâncias que demandam uma acuidade processual maior, ou seja, uma acuidade legislativa mais intensa, então a Constituição diz, olha, cria a lei, crie-se lei complementar nesse sentido, naquele outro sentido, enfim, tá certo? Canotilho, o mestre, né, fala, o Estado Constitucional é mais do que um Estado de direito, né, por razões óbvias. Visto que o elemento democrático serve não apenas para limitar o Estado, mas também legitimar o exercício do poder político, potencializando a compreensão do Estado democrático de direito, ou Estado de direito democrático. Essa ideia de que eu congrego, né, em mim, na minha nação, o Estado com soberania, com força de instrumento estatal, com poder de polícia, com a ideia de direito, no sentido de completude do ordenamento jurídico, de positivação, dessa gama de direitos e garantias fundamentais imiscuídos no texto constitucional, com o critério de democracia, no sentido de permitir que o povo seja ouvido, que o povo seja lembrado, seja visto, seja escutado em determinadas e inúmeras situações do cotidiano. Então, essa ideia de que nós temos liberdade para falar, por exemplo, de expressão, mas que o Estado deve garantir a nossa dignidade à vida, a nossa dignidade, né, a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, certo? Seria nesse sentido. De outro lado, a afirmação de natureza principiológica da Constituição pressupõe a positivação jurídica de pautas axiológicas, né, de conteúdo moral, a própria livre, justa e solidária tem esse critério de moralidade, de defesa dessas instituições que são tão caras para a gente, né? Criação da Lei Maria da Penha, pelo que a discussão desse justnaturalismo positivista, né, dos direitos naturais, incluídos no texto constitucional, desses direitos naturais que são escritos nas constituições e nas leis, né, nas outras leis, foi transportada ao ordenamento jurídico. Gente, não há o que se questionar nesse sentido, não é? A ideia de que nós trouxemos direitos fundamentais dentro do texto constitucional, de que nós trouxemos direitos políticos, garantias, salvaguarda de direitos, reserva do possível, tudo dentro do texto constitucional. O próprio controle de constitucionalidade, ou seja, a própria forma como a Constituição vai ser alterada, modificada, ou enfim, tá certo? Necessidade de se adotar uma posição de participante, né, para explicar o funcionamento do direito, e de superar a ideia positivista de uma separação entre o direito e a moral. Essa é a discussão mais interessante, né? Porque o direito e a moral, aliás, a moral faz parte do direito. Eu não posso pensar em direito enquanto instituto se eu não pensar em moralidade, em ética e em compêndio normativo. Forma como a sociedade vai se guiar a partir daquele modelo normativo expresso, que no nosso caso se chama Constituição. Então, o que a Constituição de 88 trouxe para nos dar essa moralidade? A ideia dessa Constituição cidadã, a ideia de que vai defender o primado da Constituição, de que vai defender a liberdade, de que os direitos fundamentais estarão expressos no texto constitucional, ou seja, eles não estão em ordenamentos separados, eles estão no texto constitucional soberano do nosso país, tá certo? Então, essa ideia de que a gente não tem como separar esses fundamentos, tá certo? E aí, por fim, para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje, o modelo... Gente, eu dei 10 slides, eu estou muito feliz que eu consegui dar 10 slides, né? Modelo de ciência jurídica, que exige o neoconstitucionalismo, contrasta com o defendido pelo positivismo jurídico, né? Porque o positivismo, vejam bem, ele é como uma escola, não é? Ele é uma forma de pensar o direito. E o neoconstitucionalismo, ou constitucionalismo social, enfim, ele é uma forma de problematizar aquele direito.
Então, eu vou ter no meu texto constitucional inúmeras circunstâncias, mas o positivismo jurídico, ele é maior. Por quê? Porque eu tenho várias coisas resolvidas através de leis, através de decretos, de regulamentos, primando pela Constituição, entendam? A Constituição, ela tem que pairar sobre aqueles documentos, certo? Ela tem que estar ali superior, acima daqueles documentos. Mas o positivismo vai incluir a Constituição e todos esses outros documentos que vão tratar de todos esses inúmeros assuntos que as nossas leis esparsas tratam. Às vezes eu tenho o Código Civil, e o Código Civil eu tenho o direito empresarial, eu tenho a responsabilidade civil, eu tenho o direito de família, e cada um deles tem leis específicas dentro dessa lei maior, que seria o Código Civil, tá certo? Então, rejeitam-se as noções de distanciamento, por motivos óbvios, de neutralidade valorativa, né, que é a ideia de que, e agora, eu vou escutar quem? Eu vou ouvir quem? Não é escutar quem, não é ouvir quem. Se eu tenho uma lei específica, eu aplico a lei específica. Se a lei específica está em contradição com a Constituição, controle de constitucionalidade nele, aplica uma DIN, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, ou faz uma discussão de um preceito fundamental, mas não vai haver aquela indecisão ou aquela falta de decisão, não é? Função descritiva da ciência jurídica, essa é um pouco mais branda, que é a ideia de que os instrumentos, os institutos, eles estão todos delimitados. Às vezes, galera, não é nem o nome daquela coisa, né, daquele instituto, mas a forma como ele resolve a determinada circunstância. Às vezes, a reserva do possível está em uma coisa de um jeito, e em outro instrumento normativo de outro jeito. E aí você aplica o que melhor lhe aprouver, tá certo? Compromisso, intervenção axiológica, prioridade prática e caráter político, né? Compromisso, a ideia de que a gente tem que se guiar pela norma constitucional, pelo que o texto constitucional informa, da intervenção axiológica, dessa briga de valores, né? Quem é mais forte, quem é mais cogente. Gente, não é quem é mais forte. A Constituição é soberana. Então, se ela é soberana, primeiro eu penso nela, depois eu vou pensar no resto. A prioridade prática, que é a ideia de que os conceitos e os direitos e os objetivos estão dentro do texto constitucional, e aí dali a gente procura a norma que relaciona com aqueles direitos, né? E o caráter político, já discuti bastante, a ideia de que a Constituição é, sim, um texto político, também um texto político. E esse conhecimento científico do direito, né? Que é a ideia que eu até falei no slide passado, ou foi 2 atrás, de você estudar, de você entender, de você pesquisar e ter aquele conhecimento prévio de que tal lei deve ou não ser aplicada, tá certo? Nesse sentido, o constitucionalismo, além de evidenciar que algumas descrições podem ter uma significação política, porque elas têm, não tem como, né? Vem apresentando a virtude de pôr em relevo que não se deve colocar todos os juízos de valor no mesmo plano. Por quê, galera? Porque todo mundo tem a sua forma de pensar. Todo mundo tem o seu jeito de resolver determinado conflito, determinada situação. Ele vai ter os critérios gerais que ele deve obedecer, mas ele vai, no caso o juiz, né? Ou até o legislativo, em determinadas circunstâncias. Mas ele vai ter os seus próprios critérios, né? Os seus juízos de valor, ou seja, a carga de valorativa que ele traz consigo, de alguém, por exemplo, que não aceita um determinado abuso ou um determinado comportamento, tá certo? E que nem todos os juízos de valor se reproduzem no âmbito incontrolável da subjetividade, que foi a circunstância que eu falei do caso das mulheres, né, da França, que fizeram topless. No caso delas, elas não sabiam, elas realmente não conheciam a lei. Então, o juiz ele não podia tratá-las como ele trataria uma mulher brasileira, que sabia e tinha conhecimento de que não podia. Obviamente, ele ia ter que tratar os casos de forma diferente. E eram situações iguais, mas, né, diferentes no sentido de que uma era brasileira, a outra era francesa. Então, a francesa não tinha obrigação de saber, mas a brasileira tinha, certo? Então, é mais ou menos nesse sentido de controlar essa subjetividade e da ideia das provas, de você trazer
uma objetividade para o plano jurídico, né? Para o plano do direito, tá certo? Galera, vou parando por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aproveitado bastante. Particularmente, vocês sabem, eu adoro essa disciplina, então eu me empolgo, fico sem voz no final da aula. Espero que continuem se cuidando e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.